Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Grande abraço para vocês aqui do nosso querido amigo irmão Tamuia, né? Hoje nós vamos iniciar mais uma palestrazinha, né? A respeito aí das dimensões espirituais, tá? Eu prefiro usar a palavra dimensões espirituais porque, na verdade, são várias, né? À medida em que você se desliga do corpo ou que você vai abrindo, expandindo sua consciência para perceber as dimensões que não são só a dimensão física, mas as dimensões psíquicas. Então você começa a adentrar, né? A dimensão astral, dimensão mental, dimensão espiritual, e vai subindo por aí afora, né? Então são diferentes, tá? A gente vai ver essas diferenças hoje. Eu vou falar um pouquinho a respeito de quais são as formas de entrar nessas dimensões aí, né? E o que acontece por lá exatamente, tá? Também falar o que acontece por lá é meio... Eu não concordo muito com essa ideia de lá e aqui, né? Porque a gente já sabe que o universo material ele situa a gente num lugar específico, num tempo específico. Mas fora do universo material não existe matéria. Se não existe matéria, não existe gravidade. Se não existe gravidade, não existe tempo. Certo? Uma coisa está relacionada diretamente com a outra. Então, o que tem lá de fato não é bem uma expressão muito correta, tá? Só para esclarecer. Porque assim, para a gente não ficar deixando pequenas dúvidas para trás, tá? Então vamos prosseguir aí. Características do mundo espiritual, diferenças com a dimensão física. Tem várias, tem muitas diferenças com a dimensão física. A gente vai falar um pouquinho delas, mas antes eu vou falar um pouquinho de como é que pode acontecer esse fenômeno da percepção das dimensões que não são físicas, né? Quem pode fazer isso? Como é que as pessoas fazem isso normalmente? Tá? Uma forma que a gente faz isso todos os dias é através do sono, nos sonhos que a gente tem. Ah, Tamanho, mas eu não sonho. Sonha. Sonha sim. Só não consegue lembrar do seu sonho, mas você sonha toda noite. Toda noite, quando você se desliga do teu corpo físico e vai dar um rolê na espiritualidade aí, dá para chamar isso de sonho, né? Apesar de que eu gostaria de inverter um pouco aí os valores, né? Porque o que que acontece? As pessoas têm uma ideia muito equivocada a respeito dessa questão aí de entrar na dimensão, perceber a dimensão espiritual. Veja bem, meus irmãos, nós somos originários da dimensão espiritual. A nossa maior dificuldade deveria ser conhecer de fato os limites da dimensão física, porque a gente está inserido nela, a gente não está inserido na dimensão espiritual, a gente se origina dela, da dimensão espiritual, ok? Então, obviamente, a gente sai da dimensão física todos os dias, tá? Dormindo, sonhando, tá? A gente vai falar um pouquinho aí a respeito da dimensão etérica e astral, tá? Que elas acabam sendo uma só, mas tem algumas diferenças aí também. Outra forma de fazer de ter essa percepção é estar conectado, né? A gente falou aí nos últimos 2 vídeos, né, do canal que compõe essa série aí a respeito, né, da espiritualidade. A gente falou basicamente que a gente está conectado o tempo todo, né? Essa ideia de que a gente está inserido na matéria é só para reafirmar uma coisa que a gente cansou né, de bater nessa tecla, tá? Então, o que que acontece? A conexão, a gente viu, né? Ela pode gerar aí fenômenos mediúnicos, né? De comunicação. Quando a gente está conectado,
a gente se comunica de pensamento a pensamento, pela inspiração e tal. Quem não entendeu muito bem essa questão de estar conectado pode recorrer aos vídeos anteriores, tá? Hoje eu não vou falar muito a respeito disso, porque senão a gente acaba se fixando no que não é o assunto, né, do vídeo de hoje. Então vamos falar aí das principais questões aí que podem ocorrer, né, os fenômenos mediúnicos, telepatia, evidência, clareaudiência, né, pode acontecer durante o fenômeno de conexão, tá? Outra forma de perceber o mundo espiritual, que não só a conexão e o sonho, também é o EQM, né, a experiência de quase morte. O que é a experiência de quase morte? Bom, existem muitos relatos aí de vídeos aí, até no próprio YouTube, vocês podem procurar, tá? O que é EQM, o que é experiência de quase morte, mas basicamente é assim. O cara morreu, cessou os sinais vitais dele, sofreu um acidente lá, sei lá, entrou em coma, morreu. Morreu por alguns segundos, tá? Só que a gente já viu que o tempo e o espaço, né, não são diretamente proporcionais na dimensão física e na espiritual. Então esses alguns segundos que ele ficou morto lá, que não deu tempo ainda de cessar completamente a atividade cerebral, que cessou aí complica, né? Morreu, o cérebro morreu, morte cerebral é morte definitiva. Então tinha, né, atividade cerebral, mas não tinha, os órgãos vitais não estavam funcionando, né? Aí, nesses alguns segundos, né, a pessoa acaba se desprendendo do corpo. A gente vai falar de cada um desses aqui, mas só para explicar o que é EQM. E aí, desprendeu do corpo, ele vai ter uma experiência espiritual, certo? Isso é comum. Já acredito que a maior parte das pessoas já conhece esse fato, tá? Transe, tá? No transe pode acontecer alguns fenômenos também de percepção, né? Que são a regressão, projeção astral, visão e comunicação expandida, né? O transe também é uma forma de conexão, só que é uma conexão mais direta do que a consciente, né? Apesar que no transe, o que ocorre, ao contrário do que as pessoas pensam, é que no transe a gente está super consciente, a gente não está inconsciente. É muito diferente. Você não está dormindo, tá? Muito pelo contrário. Teu inconsciente está completamente aberto. Você está entrando em contato direto com ele. Por isso que no transe é mais fácil você evocar memórias que estão bloqueadas lá e tal, tudo. Você consegue acessar diretamente, tá? E a última e mais óbvia é a morte, né? Você vai perceber outras dimensões. Morreu, acho que isso já é autoexplicativo. Se houverem outras maneiras aí de perceber as dimensões espirituais que eu não citei, por favor, deixe nos comentários aí. A gente fala disso, tá bom? Com toda certeza. Vamos lá então para o próximo. Bom, gente, essas experiências que eu vou narrar para vocês aqui, que eu vou explicar para vocês, são experiências que eu já tive, tá? Então, a única que eu acho que eu não tive aqui foi a experiência de morte. Transe já, EQM já sofri um acidente, aliás, dois, né? O segundo foi bem grave, eu fiquei um tempinho do lado de lá, dando um rolê. Mas antes disso, já tinha fenômeno de conexão, mesmo conexão consciente ou sonhando, tá? Em projeção astral. Aqui eu não coloquei projeção astral, mas eu subentendo que é no sonho, tá? Então vamos lá. Eu coloquei essas duas imagens aqui para dar uma ideia para vocês da experiência do sonho, tá? Quando a gente adormece e acaba se desdobrando do corpo, dando uma voltinha por aí, tá? Às vezes a gente percebe fenômenos bem estranhos, tá? Teve uma vez que eu saí do corpo, por exemplo, numa dessas projeções astrais, e comecei a dar uma volta pela cidade. E como as portas materiais não são um obstáculo para quem
está do outro lado, né? Quem está na dimensão astral, quem está na dimensão astral não tem corpo físico. Então tudo você pode atravessar qualquer coisa, fogo, água, ar, terra. Depende do que você quiser fazer. As coisas não têm peso, então você pode sair volitando por aí, tá? Ou andando, tanto faz. Mas o universo lá do outro lado, ele não obedece às mesmas leis, né? As estruturas que você vai observar de lá são um pouco diferentes. Então eu entrei numa casa, num determinado momento, e tinha uma pessoa dormindo no sofá. Eu me senti, eu não sei se algum de vocês que porventura esteja vendo esse vídeo agora já passou por uma experiência de terror noturno, mas eu me senti o próprio autor do terror noturno daquela pessoa. Porque o que, que acontece? No momento que eu entrei, ela estava dormindo, tá? Mas o corpo astral dela estava acoplado ao corpo físico. E quando ela percebeu que eu entrei na casa, tá? Quando essa pessoa percebeu, quando em, em, como um efeito sonâmbulo, né? Sonambúlico, vamos dizer assim, ela percebeu que tinha alguém ali, a cabeça do corpo astral dela se desprendeu do corpo físico. E é um fenômeno bem interessante, porque a gente vê uma estrutura bem diferente, né? Era uma estrutura bem maior do que o corpo físico, os olhos assim muito maiores, a expressão, né, de medo, preocupação, a impossibilidade de falar ou se mover, né? Quem já entrou em terror noturno sabe como é que é isso. A gente vê, ouve, mas não consegue se mover, não consegue falar, e aí dá aquele desespero básico, né? Então, deu para perceber, né? A cabeça astral ali do indivíduo, bem dizer, para fora do corpo, né? Olhando para mim com uma certa preocupação. Desespero total, né? Eu acabei saindo dali, mas é interessante porque, assim, para as pessoas que não conseguem ainda manejar o seu corpo astral direito, entrar numa situação dessa gera um desespero. E para quem está vendo, para mim, pelo menos, né, eu senti pena naquela hora e resolvi sair dali. Era, era sei lá, muito, muito estranho, cara. Mas tudo bem, isso não era o mais estranho que eu já vivi, né? Vamos pro próximo aí. A questão dos lugares, tá? Na dimensão astral. O espaço e o tempo na dimensão astral, assim como as formas físicas, tá? Não correspondem ao que a gente vê no universo físico, tá? Você pode, por exemplo, sair do teu corpo físico aí, entrar na dimensão astral, com o corpo astral, sem forma nenhuma, completamente translúcido e invisível, tá? E você vai ter consciência lá do outro lado. Não precisa ser exatamente assim, cabeçudo, não. Pessoal, já ia me esquecendo, tá? Eu deixei aí nos links da descrição do vídeo, tá? Um filme, tá? O Blueberry, de 2004, que mostra... ele é interessante porque ele é um western, né? Um faroeste, mas tem a questão xamanista no meio, tem um índio lá que é um xamã, que ajuda o mocinho e tal, e para, enfim, eles resgatarem uma dívida lá, kármica, entre o mocinho e o bandido, e aí eles acabam entrando e tipo, tem tipo uma batalha no astral, né? É bem interessante, assim, os efeitos especiais, as cenas e tal, não são, logicamente que não são 100% iguais ao que a gente vai ver numa projeção astral, na dimensão astral. Mas dá para ter uma ideia dessa questão da não materialidade e outras questões que a gente andou comentando aqui. Para quem não assistiu, não vou dar spoiler, mas vale a pena. Tá? E vou deixar outros links lá também de meditação para vocês poderem melhorar a conexão de vocês aí. Mas vamos lá.
tempo e espaço. Tempo e espaço não existe na dimensão astral. Tá? Não existe tempo e espaço na dimensão astral. Então você pode, por exemplo, sair andando por uma cidade e se ver preso num labirinto. Tá? Você pode se ver andando numa cidade e achar que você está preso num labirinto, porque aquela cidade que você acha que está andando, que é a sua cidade, de repente você até nasceu lá, tá? Você vai perceber que ela não corresponde às estruturas que existem na realidade aqui no mundo físico. Então, às vezes acontece das pessoas estarem desdobradas do corpo, né, no campo astral, achar que está caminhando pela sua cidade, pela sua rua, dentro da sua própria casa, e aí acontece aquela coisa, mas está faltando uma porta ali, essa rua não acaba aqui, eu estou andando e já passei por aqui 10 vezes e parece que eu não consigo sair do lugar. Muita gente já teve esse tipo de impressão em sonho, tá? Por um motivo muito simples, tá? Pessoas, seres e coisas, né, espaços no astral, eles não existem de fato. Tá? Agora vem aquela questão, né? Pô, Tamuia, mas Chico Xavier, no primeiro livro dele lá, né, que falava a respeito da colônia, lá do nosso lar, e falou tanta coisa a respeito do nosso lar, tinha até um mapinha, né, no livro. Eu vou dizer uma coisa para vocês, contar um segredo, tá? Chico Xavier, né, no Nosso Lar, com o livro Nosso Lar, ele foi mandado para, depois de editado, né, ele foi mandado para a Federação Espírita Brasileira para que eles pudessem ler e aprovar aquilo como um texto espírita. Nosso Lar ficou engavetado na Federação Espírita Brasileira durante 5 anos. Só depois que mudou gestão, presidência e tal, que as pessoas tiveram uma cabeça um pouco mais aberta, foi que eles conseguiram aceitar, né, a publicação do Nosso Lar como uma obra espírita. Até então, nem o espiritismo aceitava que existia colônia espiritual, que tinha hospital, que tinha casa, que tinha... Por quê? Porque nos livros básicos do espiritismo não fala nada disso. Tá? Então toda essa literatura do Chico Xavier era coisa nova. Lógico, eu não sou o Chico Xavier, e nem vou discutir o Chico Xavier aqui, porque nós estamos numa palestra xamanista, não propriamente espírita. Mas mesmo assim, não quer dizer que a gente não acredite no espiritismo, não quer dizer que eu não goste de Chico Xavier, mas nesse ponto eu sou obrigado a concordar com o espiritismo básico, aquele dos 5 livros do Kardec, que não fala nada a respeito disso. Por quê? Porque nas vezes em que eu entrei na dimensão astral, o que eu percebi? Que toda corporificação, que toda imagem de lugares e coisas era projeção da minha mente. Projeção da minha mente, né? O próprio corpo astral, que os espíritas chamam de perispírito, tá? Ele é uma projeção da mente. Ele tem substância. Tem substância, tem uma matéria ali. Existe uma matéria ali no corpo astral. Existe matéria nessa construção de lugares e coisas lá do campo astral. Mas é uma matéria volátil. Ela só se mantém coesa, só tem forma, porque eu estou projetando aquilo. Tanto que 2 pessoas em projeção podem relatar que passaram pelos mesmos lugares e viram as mesmas coisas. E descrever esses mesmos lugares, mesmas coisas de forma completamente diferente. Porque vai da percepção de cada um. Quando a gente se conecta com alguém no campo astral, acontece um fenômeno muito interessante. Tá? Existe uma aproximação, tá, do pensamento desses 2 que estão se conectando, ou mais, tá? Para que essa construção seja uma construção coletiva. Mas não significa que todos estão percebendo a mesma coisa.
do mesmo jeito, certo? As experiências que eu tive me levaram a crer que é bem diferente. Quanto ao livro Nosso Lar, os livros do Chico Xavier, bom, o próprio Chico Xavier cansou de falar que aquelas obras eram pedagógicas, eram para efeito de ensino e interpretação daquilo que ele psicografava. Por quê? Porque veja bem, as pessoas, agora que a gente está falando disso mais abertamente, que eu estou fazendo esse vídeo, mas as pessoas até hoje não estão muito acostumadas com essa ideia, tá? Então ele mesmo precisou usar alegorias, tá? Usar símbolos de linguagem, né? Ele usou, na verdade, uma série de metáforas, usou ferramentas, né, para que a gente pudesse entender, mas não significa que seja exatamente aquilo, tá? É difícil escrever obras mediúnicas, é difícil falar a respeito disso, porque você tem que tentar alcançar o entendimento das pessoas. Eu sinto muita dificuldade em falar para vocês nesses vídeos que eu faço a respeito dessas coisas, porque não existe uma base de comparação para muita coisa. Então, se eu começar a falar coisas que ninguém vai entender, eu vou ter que procurar figuras de linguagem. E isso não é adequado, certo? Bom, experiências no sonho relacionadas com a percepção. A gente falou um pouco disso já. Percepção ela é individual. Vai de cada consciência que está no campo astral. Mas uma coisa é certa. Já falei disso em outros vídeos. No campo astral você não ouve, não vê, não sente cheiro, não sente gosto e não consegue tocar realmente as coisas. Nenhuma dessas percepções no campo astral ela é real, tá? Pode acontecer de você ver, pode acontecer de você sentir cheiro, ouvir sons, falar, ou mesmo tocar coisas, mas ainda assim vai ser uma projeção, porque você não tem corpo. Tá? Quando acontece, por exemplo, um exemplo, quando acontece, por exemplo, uma experiência de terror noturno, vocês podem perguntar isso para quem já passou por isso, ou se vocês já passaram por isso, vão saber. Tá? Você tenta se mover, tenta falar. Às vezes você não consegue enxergar. Seus olhos do corpo estão fechados. E você está tentando usar eles, está tentando usar a sua boca, está tentando usar o seu corpo, mas não consegue, porque você não está ali. E a tentativa é inútil e dura um certo tempo até você conseguir se ligar no seu corpo outra vez. Então, vamos lá, a percepção do campo astral também é projetada. Ah, mas como é que a gente se comunica e percebe as outras pessoas do lado de lá no campo astral? Através do pensamento. Através do pensamento. Tá? Quando você sintoniza numa determinada frequência, outras pessoas que estão naquela frequência, pessoas que você quer entrar em contato com elas, elas vão sentir. Então, sentir é a palavra, tá? Não é perceber, é sentir. Você pode sentir visualmente do lado de lá e perceber as coisas ao seu redor, tá? E assim também com todos os outros sentidos. Só vai ser difícil falar, né? Ou escutar. Porque por mais que você imagine que está falando com a sua boca física, é a sua mente que está produzindo aquilo. Por mais que você pense que está ouvindo com o teu ouvido físico, é a tua mente que está produzindo aquilo. Existe telepatia do lado de lá? Existe. Aí sim, né? Que aí é troca de mensagem direta de pensamento para pensamento. E é o que acontece de fato. Tá? Quando a gente tem essa percepção do pensamento alheio aqui, seja de outras pessoas encarnadas ou desencarnadas, na verdade o fenômeno é um fenômeno telepático. Tá? Mesmo que seja por intuição, ainda é telepatia. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. A visão, ela às vezes muda, né? No campo astral. Às vezes você tenta olhar para alguém, não consegue ver o rosto,
ou vê só uma fumaça, alguma coisa distorcida, parece que tem alguém ali. Você consegue até às vezes se comunicar com essa pessoa, né? Percebe o que ela quer, o que ela está dizendo, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, mas às vezes não consegue ver, tá? Também por causa dessas distorções de pensamento. É difícil para quem é marinheiro de primeira viagem, vamos dizer assim, tá? E que está nessas dimensões aí tentando aprender ou entender o que está acontecendo, né? A gente tenta imitar a ação física, tenta utilizar as mesmas ferramentas que a gente utiliza aqui na vida física no campo astral. É aí que começa o problema, tá? A visão astral, por exemplo, como ela não é corporificada, ela, em geral, ela é esférica, né? O que quer dizer uma visão esférica? Como eu não tenho um olho que vai ter um foco em um objeto apenas, e é a minha mente que está enxergando, eu consigo enxergar em todas as direções, certo? Em todas. Para baixo, para cima, para trás, para frente, para um lado, para o outro, em todas as direções. Isso é o que a gente chama de visão esférica. Às vezes a gente tem essas experiências, tá? Então, assim, isso é para dar uma ideia do que é a distorção, né? Bom, vamos lá. Experiência de sonho, estados da matéria e gravidade, tempo e gravidade. Já falei um pouco disso. De repente você pode chegar lá do outro lado e perceber fenômenos assim de liquefação, evaporação, plasma, é, visão da energia, né, fluindo nos objetos, entendeu? E aí o que que acontece? Você tem que entender que isso que você está vendo do outro lado também é projeção, tá? O tempo é diretamente relacionado com a gravidade, com a gravitação, tá? A gente conta um ano como? Cada vez que a Terra dá uma volta ao redor do Sol, 365 dias, né? É um ano, tá? Então essa contagem de tempo de um ano está diretamente relacionada com o quê? Com o giro que a Terra faz ao redor do Sol. Os dias, como é que a gente conta? A cada 24 horas, a Terra dá uma volta sobre si mesma, tá? Se ela aumentar a velocidade ou diminuir, todos os relógios da Terra não vão ficar, não vão estar certos, não vão estar corretos, tá? Porque se a Terra adiantar ou atrasar, os relógios não vão acompanhar esse atraso, esse adiantamento e vão começar a ler o tempo de maneira errada. Entende que a contagem do tempo, a gente não conta o tempo simplesmente porque ele está lá no relógio, tá? É um fato relacionado com a gravitação dos planetas, com a existência da gravidade, da massa e de outras coisas. Se a gente sai do campo material, então eu não estou mais num planeta físico e não necessariamente ao redor de um sol e não necessariamente tem um relógio, tá? Então, segundos relacionados com o nosso tempo terrestre podem ser divididos infinitamente no campo astral. Ou podem ser multiplicados por um tempo infinito no astral. Tá? Eu posso, por exemplo, entrar no campo astral e ter a impressão que eu fiquei 20 anos lá do outro lado. Né? Quando, na verdade, quando eu voltar, podem ter se passado apenas alguns segundos. Certo? Bom, vamos lá então. Lógica e cronologia. A gente já falou um pouco disso, né? Do tempo, da lógica e da cronologia das coisas. Eu acabei de falar disso agora, na verdade. Tá? A sensação e a noção de tempo. Tá? Se o tempo
ele não segue a mesma lógica do campo físico, tá? Eu posso adiantar ou atrasar o tempo, ou regredir no tempo, fazer uma regressão, né? Para o começo da minha vida, para vidas passadas, para outras vidas, ou adiantar o tempo. E ainda assim eu não vou ter saído do momento presente, no campo astral. É complicado pensar nisso? É bem complicado. Mas faz parte. Bom, vamos lá então. Experiência de sonho. Tá? Em experiências de sonho, como é que se dá a comunicação muitas vezes? Bom, como a gente às vezes não está habituado a se comunicar pelo pensamento, as pessoas que a gente encontra, né, nesses sonhos, os seres que a gente encontra nesses sonhos, geralmente tem um motivo para isso, né? Veja bem, a manifestação astral não é aleatória como a física. Eu posso simplesmente, quando eu estou acordado, sair aqui pela rua e encontrar aleatoriamente N pessoas, apesar de que eu não acredito nessa aleatoriedade nem no campo físico. Mas no campo físico seria muito mais fácil encontrar pessoas que eu não pensei em encontrar quando eu sair de casa, por exemplo, quando eu vou no mercado, quando eu vou, sei lá, no shopping, em algum outro lugar. Existem N pessoas ali. E essas pessoas que estão ali não significam nada em relação àquela experiência que eu tenho ao sair de casa, que eu tenho o propósito de ter ao sair de casa, certo? Então, as mensagens trazidas numa comunicação com pessoas do outro lado, geralmente elas vêm carregadas de cunho moral, de cunho emocional e sentimental. Então, você pode sonhar com uma pessoa que está tentando abraçar tua mão, sorridente, pode encontrar com alguém que está com raiva, com alguém que está angustiado, pode encontrar pessoas em cenas muito estranhas, tá? Ou pode encontrar seres que materialmente não tem muito sentido, né? Monstros e outras coisas, tá? Justamente porque aquilo é uma projeção, tá? Bom, vamos falar aqui da experiência do sonambulismo, que eu não coloquei isso quando eu falei aqui no começo aqui, ó, a respeito do sonho, tá? Eu poderia abrir um parênteses só para falar a respeito disso, tá? Porque é uma experiência bem diferente a do sonambulismo. Na verdade, o sonambúlico, ele, assim como a pessoa que está em terror do sono, ele tem a percepção do mundo espiritual, mas ele ainda controla o corpo físico. Só que ele não se vê na dimensão física. Esse que é o perigo. Ele pode conversar com outras pessoas que estejam na dimensão astral, pode conversar conosco, com nós que estamos aqui na dimensão física, e geralmente a melhor estratégia para lidar com o sonambúlico, tá, é conversar com ele. Ele não vai acordar, porque ele não está dormindo, tá? E se ele acordar também, ele não vai morrer. Ele pode sofrer um choque anímico, isso com certeza. E isso pode ser assim bem desconfortável, até mesmo traumatizante. Mas é muito melhor do que você tentar segurar aquela pessoa à força e fazer ela voltar para a cama, né? Até porque é perigoso, né? Para quem está em sonambulismo, ficar perambulando por aí, tá? É bem perigoso. Pode dar muito errado. Eu tive, por exemplo, um paciente que ele me pedia sugestão quase todas as noites do que fazer, porque ele saía andando e batia a cabeça, tropeçava. A primeira coisa que ele fazia que não dava muito certo era sentar na cama. Só que ele não dormia numa cama, ele dormia num beliche na parte de baixo. E não podia dormir na parte de cima, porque ele podia cair de lá ao tentar levantar em estado sonambúlico. Mas
dormir na cama de baixo era meio ruim também, porque ele ia se sentar na cama e todas as vezes ia acordar de manhã cedo com uma baita de uma dor de cabeça ou mesmo com a testa machucada. E é o que acontecia. Tá? Ah, depois de um tempo, além de trocar de cama, né, os familiares dele acostumaram a falar, a comunicar com ele. Só que, veja bem, é uma experiência meio chocante. Por quê? Porque às vezes ele pode dizer para você que está vendo ou está vivendo coisas que você não vai perceber. Tá? E ele pode fazer coisas assim bem diferentes. Tá? Pode, por exemplo, sair andando pelo quintal, pegar um machado, cortar a bananeira, né? E não se lembrar disso no outro dia. Ele pode até escrever em terceira pessoa. Ou seja, o sonambúlico, ele também é um médium, tá? Ele pode escrever, pode desenhar, pode até fazer cura, dependendo do espírito que resolver utilizar o corpo dele. É como, uma coisa assim que tem que ficar clara é que o sonâmbulo nem sempre está no domínio do corpo dele. Tá? Às vezes ele sai dando um rolê e empresta. Entendeu? Não deixa de ser sonambúlico. Tá? O sonambulismo ele acontece quando a mente relaxa e a pessoa entra num transe profundo, muito parecido com o sono. Entendeu? Ela efetivamente pode dormir, pode descansar durante esse período, mas também pode acordar bem cansada, o que demonstra que não é um sono convencional. Tá? Até porque se ela dormir e ficar em estado sonambúlico, ela vai estar em atividade, então ela não vai descansar, certo? Alguns espíritos, por exemplo, preferem os sonambúlicos e os médiuns inconscientes para realizar determinados trabalhos. Por exemplo, muita gente conhece os trabalhos do Dr. Fritz, né? Que é aquele médico espiritual que o pessoal do espiritismo trabalha com ele aí, que ele faz operações, né? Tal, abre ali com bisturi as pessoas, tal. Esses médiuns geralmente são sonambúlicos, tá? E eles não se lembram de nada que foi feito durante esse período de trabalho espiritual, tá? Bom, vamos passar para frente. A conexão, consciente ou inconsciente. A gente falou um pouquinho dela, mas eu queria falar assim, a respeito de alguns fenômenos que podem acontecer, seja quando você está consciente, ativo, desperto, ou quando você é inconsciente também. Pode ser até sonambúlico, tá? Déjà vus, vidência, audiência, ou seja, ouvir, né, pensamentos, vozes, tá? Ver coisas do campo astral, ter visões de coisas que depois você vai constatar, né, que já tinha visto antes. Ou seja, eu vejo, tem uma visão aqui de algum evento que vai acontecer e não dou importância para aquilo. Daqui uma semana, aquilo acontece exatamente do mesmo jeito que eu vi. Isso é déjà vu, tá? Também chamado de premonição, mas premonição geralmente é um pouco mais requintada, né? O déjà vu e a premonição eles são diferentes, porque o déjà vu geralmente ele é uma imagem, um som, alguma coisa que desperta para aquele momento, que eu já vi anteriormente. Tá? E a premonição não. A premonição ela é mais completa, ela pode acontecer em estado de sonho, em estado de transe. Tá? A regressão é o contrário da premonição. Eu posso regredir lá atrás e reviver coisas que eu já tinha vivido até em outras vidas. E a premonição, o contrário. Eu posso ir para frente, ver coisas que vão acontecer, sonhar com os números da loteria, anotar num pedaço de papel e jogar e ganhar. Isso é premonição, certo? Projeção.
projeção astral, né? A gente está falando basicamente disso. Cura, a gente falou um pouquinho disso também no sonambulismo. E quando a gente tem esse fenômeno de conexão, uma coisa que pode acontecer, que é rara, mas acontece, são os efeitos físicos, tá? A gente vai falar disso. Aqui, por exemplo, eu tenho vários médiums de efeito físico, inclusive essa primeira foto aqui do canto é a foto do Chico Xavier, numa sessão de efeito físico. Eu não vou falar muito disso aqui, porque isso geralmente causa uma impressão bem complicada, mas quem tiver curiosidade pode pesquisar aí no Google mediunidade de efeito físico e saber como é que ela funciona. Na verdade, o médium de efeito físico ele tem umas propriedades diferentes da maioria dos outros e ele é bem raro. Ele consegue retirar do corpo etérico dele uma substância, né, que não é material, mas que ele consegue materializar coisas, tá? Beleza, vamos lá, vamos passar para frente. Essa aqui, por exemplo, a Leonice Fitz, tá? Era uma menina lá da cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, que ela tinha aí uns efeitos físicos, tá? Uma mediunidade de efeito físico. As coisas dentro da casa dela saíam flutuando, né? Tá aí uma foto dela com um lençol voando, como se tivesse uma pessoa ali, não tinha ninguém. Às vezes ela sentia, né, a chegada de pessoas na casa dela antes da pessoa chegar. Exibia uns fenômenos interessantes. Quem tiver curiosidade pode pesquisar. Leonice Fitz é uma história até interessante. Ela é um caso clássico de mediunidade de efeito físico ou de uma conexão de efeito físico, tá? Conexão espiritual de efeito físico. Na verdade, isso não é um poder que a pessoa tem, tá? É preciso que haja o concurso de outras mentes, de outros espíritos que vão manipular essa substância aqui que a gente falou aqui, tá? Que é o ectoplasma, né? Conhecido ectoplasma, para produzir esse fenômeno, ok? Bom, vamos para o próximo aqui então. Gente, eu queria contar para vocês uma coisa interessante, tá? Eu estou no meio aí da edição de um livro. Não é um livro mediúnico, é um livro onde eu conto as minhas experiências aí, né? De contatos, de conexões, tá? O nome do livro é Eles Estão Aqui, História Real dos Contatos. Só para vocês terem uma ideia, né? Eu, quando terminar de escrever, quero disponibilizar isso para as pessoas que se interessarem em ler aí. Vou fazer uma edição digital em PDF. Eu não vou cobrar nada propriamente pelo livro, então vocês fiquem atentos aí que quando eu terminar de editar, eu vou passar para vocês aí as coordenadas para que vocês possam baixar e ler. Eu acho mais interessante até do que ficar ouvindo essas palestras que eu faço aqui, tá? Eu acho até melhor, mais completo, mais detalhado, né? E nesse livro eu vou contar assim a história de todos os fenômenos que aconteceram comigo, ou quase todos, né? Porque não dá para contar tudo, mas assim os mais importantes que aconteceram comigo, inclusive um contato, né? Com seres de outro planeta, ser de outra dimensão, isso aí não é mais, já virou arroz com feijão, né? Todo mundo, quase todo mundo fala disso na internet. Mas eu vou falar para vocês de um caso bem interessante, tá? De um contato vamos dizer, de quarto grau, quinto grau, não sei dizer se é quarto ou quinto ou sexto, sei lá. Mas quando vocês lerem o livro, vocês vão saber, tá bom? Só para dar uma pimentada aí. Bom, experiência de quase morte. Pacotou, saiu do corpo, viu o próprio corpo ali. Teve aquela historinha de ver um túnel com alguém te esperando do outro lado.
e subitamente voltar e acordar num hospital, né, num leito de hospital, em algum lugar assim, tá? Também faz parte, né, das experiências de contato com outras dimensões, mas eu acredito que ninguém vai querer passar por isso aqui, não. É mais a título de curiosidade que a gente tá falando isso, porque assim, eu tô falando para muita gente aqui, tem gente que esse assunto já é um assunto batido, mas para muitos, talvez alguns tópicos desses sejam novidade, né? Vocês possam pesquisar melhor a respeito disso, tá? Transe. Bom, gente, o transe é um assunto bem vasto, principalmente no xamanismo, porque quase todos os trabalhos xamânicos são feitos por um xamã em estado de transe, tá? Xamã, o que que é, gente? Xamã é um curandeiro, um pajé, uma pessoa que faz cura espiritual, tá? Passou por uma série de iniciações, aprendeu uma série de coisas, da mesma forma que eu estou ensinando para vocês aqui, tá? Então aqui tem um exemplo, né? Ah, o transe também é muito utilizado, né, em curas espirituais, como o reiki, como curas espirituais feitas no espiritismo, na umbanda, no candomblé e por aí afora vai, tá? Candomblé até que nem tanto, né? Depende muito. O transe meditativo também é uma forma, né, de entrar em conexão com o astral, tá? Que mais? Transe hipnótico e transe mediúnico são diferentes? São, porque o transe hipnótico não sugere que você está ligado, que você está sendo intermediando alguém, né? Está fazendo comunicação de alguém que pode estar desencarnado ou não. Ou seja, o transe mediúnico é de caráter de comunicação. Já o transe hipnótico, ele pode gerar uma projeção, pode gerar uma vidência, pode gerar uma clareaudiência, pode gerar telepatia, mas não é propriamente o que a gente chama de incorporação ou canalização. Tá? Eu prefiro chamar de conexão. Tá? Então, o transe hipnótico e o transe de conexão são parecidos, mas não é a mesma coisa. Tá? Talvez as diferenças sejam sutis, e pesquisar um pouco mais a respeito de cada uma dessas coisas pode tornar muita coisa mais clara, principalmente para quem está procurando essas informações, porque está vivendo esse processo de expansão de consciência na pele. E aí quer entender, né? Tá? Mas, entre aspas, um transe hipnótico pode ser provocado numa sessão de meditação, num, numa oração, num tratamento espiritual, tá? Num ritual xamânico, entendeu? Já um transe mediúnico geralmente acontece em situações específicas que um espírito quer se comunicar com alguém que esteja vivo aqui, tá? Entre nós encarnados. Essa é a diferença básica, né? Não é só isso, mas para ficar claro, tá? Projeção. Muita gente acha que vai fazer uma projeção astral, que vai sair do corpo e vai morrer, né? Mas como é que eu sei? As pessoas podem me perguntar, Tamanho, mas como é que eu sei? Eu fiz uma projeção, tô lá do outro lado, tô lá no astral. Aí eu vejo outra pessoa. Como é que eu vou saber se essa pessoa é um espírito de alguém que está vivo ou de alguém que está morto? Tá? Olha, principalmente pela característica da comunicação que você vai ter com essa pessoa. Tá? Tem muita gente que fala a respeito do cordãozinho de prata, tem até aqui na imagem aqui alguma coisa semelhante, tá? Que é um cordão que liga o corpo da pessoa que está em projeção com a consciência dela em projeção, com o corpo astral dela aqui, tá?
Existe esse cordão? Dá para ver ele? Olha, isso também é bem discutível, tá? Então, se você disser que vai chegar lá do outro lado, quem tem o cordão está vivo e quem não tem está morto, não é assim que acontece. Porque pode ser que você não perceba, né? E não é um cordão, na verdade, tá? É uma frequência de energia entre o corpo astral e o corpo físico, mas não significa que é visível, tá? Até porque, como não existe espaço físico, esse cordão vai ligar o que a quem? Quer dizer, o corpo que está num lugar e o corpo astral está no outro. Mas não tem lugar. Como é que é isso? Como é que tem um cordão ligando dois corpos que estão separados, mas não estão separados porque não tem espaço entre eles, né? Então vou dizer para vocês uma coisa que é o segredo, acho que da interpretação disso. A consciência se desdobra, tá? E pode assumir a forma e pode projetar a forma. Mas a forma não existe, a consciência está em todo lugar. Porque o lugar não existe. Essa noção de lugar, de espaço físico, que a gente tem como algo normal, porque está aqui, faz parte da dimensão material, essa é a irrealidade. Essa é a ilusão. O real é não ter lugar, é ter apenas consciência. Tá? Mas como é que eu vou dizer isso para vocês que estão acostumados, desde quando nasceram, a ter todas essas referências de espaço e tempo? Teriam que fazer as projeções de vocês para saber por que, que o Tamuia está falando isso. O Tamuia está falando isso porque é assim que o Tamuia vê as coisas, percebe as coisas quando está na dimensão astral, certo? Então, veja bem, eu não estou dizendo que vocês têm que acreditar no que eu estou dizendo, tá? Mas que é assim, é. Certo? É isso. Bom, vamos para o próximo aqui. Aí chegam aquelas representações, né? Perispírito, que alguns chamam de corpo astral, duplo etérico, que é um corpo que faz a ligação entre o corpo astral ou o perispírito e o corpo físico, tá? Existe esses três aí? Bom, o corpo etérico, ele existe. E ele está acoplado ao corpo físico. Ele faz parte do campo energético do corpo físico. O corpo etérico, ele não sai do corpo físico. Se ele sair, as células dos tecidos, os órgãos do corpo físico morrem. Porque é ele que está conectado em cada célula, em cada tecido, em cada órgão e faz ele funcionar. Porque o corpo etérico, ele filtra a energia que vem do astral, diretamente do astral. Eu já expliquei o mecanismo dos chakras aqui, como é que acontece. Faz o abaixamento vibratório das ondas de energia do astral e distribui para o corpo, tá? Para cada parte do corpo. Então, se não tiver o corpo etérico lá, o corpo está morto, certo? E o corpo etérico, ele está numa frequência tão próxima da frequência física que, mesmo para alguém que não tenha muita experiência, ou que tem experiência nenhuma, né, de conexão, de visão das coisas que não são físicas, consegue ver uma aura meio azulada, cinzentada, de 5 a 10, 15 centímetros, ao redor do corpo de outras pessoas ou ao redor do próprio corpo. É muito fácil ver isso. Geralmente as pessoas conseguem ver. Ou, sei lá, tem momentos assim de vislumbre disso, mas como a gente não dá importância. Peraí que tá passando um caminhão aqui agora, oh Deus. Como a gente não dá muita importância, geralmente a gente ignora o fato, tá? E nem presta muita atenção. Mas, veja bem, eu acredito que todas as pessoas conseguem ver o corpo etérico, tá? Já o corpo astral, não, porque obviamente que ele não existe, tá?
Ah, mas eu posso plasmar o corpo astral, né? De repente eu desencarnei e tal, eu quero aparecer para alguém. Como é que eu faço? Bom, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e ir lá em algum lugar onde tem um médium de efeito físico, tá? E vou usar a energia do corpo etérico dele, o ectoplasma do corpo etérico dele, para me materializar e aparecer para ele, para alguém que esteja na dimensão física. Eu tenho essa opção? Tenho. Mas como eu disse para vocês, um médio de efeito físico é difícil de conseguir. Por isso que isso não acontece o tempo todo. Por isso que a gente não está acostumado a ver isso. Por isso que isso não aparece na televisão nem no jornal. Porque é raro, certo? Outra forma de fazer isso é me ligar à mente da pessoa que está aqui, que está encarnada, que eu quero me comunicar com ela, e proporcionar para ela uma visão de uma projeção astral minha. Então ele vai olhar, ele vai achar que está me vendo com os olhos, mas não está me vendo com os olhos. Está me vendo com os olhos do espírito dele. Tanto que muitas vezes, quando existe essa visualização, quem está vendo pode até fechar o olho que não consegue parar de ver, porque não está vendo com o corpo físico. Tá? Então é mais ou menos por aí. Vamos aqui para o próximo. Corpos energéticos. Bom, tem o corpo físico, um corpo intermediário aqui que eu já falei que é o corpo etérico, né? Que dá para ver essa aura do corpo etérico ao redor do corpo físico. O corpo astral, já falei até aqui, não tem forma. Isso aqui é uma imagem que eu peguei da internet, inclusive tem outras imagens lá que fala de corpo isso, corpo aquilo, corpo causal, corpo mental. Meu, a mente, o corpo mental, se é que ele existe, porque eu nunca vi ele, que formato ele tem? Que formato tem a mente de alguém? De nada. Ah, mas para a espiritualidade a mente é alguma coisa? Sim, porque eles conseguem perceber a mente plenamente. Mas para mim, a mente é o quê? Eu posso tocar? Tem peso? Tem forma? Não. Então, assim como o corpo astral, o corpo mental e o corpo espiritual, o corpo causal e daí para cima, não tem forma. O único que vai ter é o corpo etérico. Mas mesmo assim, ele como está sempre acoplado no corpo físico, você não vai ver ele andando por aí, tá? Porque ele tem que ficar ligado lá em alguém, certo? Então essas imagens ilustrativas da internet são boas porque são ilustrativas, né? Mas não são o ó do borogodó da verdade, tá? Bom, cada um desses aparatos aqui, o corpo espiritual, o corpo etérico, o corpo físico, estão vibrando numa faixa específica, tá? Que pode ser medida em hertz. O David Hawking mediu os pensamentos das pessoas lá, dos pacientes dele, e percebeu que entre 20 e 1000 hertz você encontrava pensamentos, né? Você conseguia medir os pensamentos e saber se a pessoa estava com medo, se ela estava triste, simplesmente pela frequência do pensamento dela. Como é que ele fazia isso? Bom, ele tinha os aparelhos dele lá, né? Não vem ao caso. Não vou falar disso agora. Quem quiser pesquisar David Hawkins vai encontrar aí na internet também, né, o método dele para fazer isso, tá? Bom, então tudo que diz respeito a corpos, sejam físicos, etéricos, astrais, está vibrando numa determinada frequência, tá? Por isso que, para mim, para nós que estamos na frequência de vibração da matéria física, né? Os meus órgãos físicos não vão perceber o corpo astral, o corpo mental, não vou conseguir ver, tá? Com o meu equipamento físico, mas eu consigo perceber a vibração e através dessa vibração eu sinto, tá? Então, o sentir vai ser os olhos,
os ouvidos, a fala, o pensamento de quem está em outras dimensões, que não são a dimensão física, tá? Inclusive, fazer um adendo aqui, já que eu falei a respeito do livro, tá? Aquele livro que eu estava falando agora mesmo, eles estão aqui. Eu queria fazer um adendo, tá? Só para passar uma manteiguinha, né? Para vocês ficarem curiosos. Esse contato que eu tive, tá? Foi muito interessante porque eu percebi uma coisa que se me contasse, talvez eu não acreditasse, mas esses seres que eu entrei em contato, eles eram transdimensionais. Uhum. O que significa isso, Tamuê? Transdimensional é alguém que consegue se materializar no campo físico e de repente se desmaterializar e aparecer em outra dimensão completamente diferente. É só ter vontade de fazer isso, tá? Não vou falar da tecnologia, do avanço deles e nada por enquanto, porque depois eu vou querer que vocês leiam o livro, tá? Bom, então esses seres, só para falar aqui da vibração, eles conseguem mudar de frequência e ser ou não materiais de acordo com a vontade deles. Bom, vamos lá. Conclusão, tá? As dimensões física e espiritual se tocam através da frequência, tá? Isso possibilita que o espírito se manifeste na matéria por meio de seus veículos. Que veículos? Veículo físico, tá? O veículo astral ou perispiritual, tá? O veículo etérico que faz a conexão entre os dois aqui, entendeu? Uma coisa possibilita a outra. Cada dimensão tem suas características físicas e energéticas, e elas se interpõem e manifestam cada qual sua realidade específica. Então não compara coisas do mundo físico com coisas do mundo espiritual, que são completamente diferentes, tá? Experiência própria. Eu apanhei muito para perceber e para aprender isso tudo que eu estou falando para vocês até aqui. Então não ignorem esse fato. Vocês podem até não acreditar, mas guarda na gavetinha. Uma hora você vai perceber que tem utilidade. Sendo assim, seres encarnados através de processos naturais podem se conectar às diversas realidades, dimensões, mundos, seres, corpóreos, extracorpóreos, certo? De fato, nós nos conectamos a outras realidades. Nós não nos conectamos, aliás, desculpa, de fato, nós não nos conectamos a outras realidades. Nós estamos conectados à realidade física, sendo que a nossa verdadeira realidade é a espiritual. Então, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? O que vem primeiro, o espírito ou o corpo? O espírito, tá? Então, se eu estou preso aqui no corpo, eu estou conectado no corpo, tá? Se eu desconectar do corpo, eu vou continuar conectado à minha realidade espiritual. Então, eu já estava conectado à realidade espiritual antes do corpo físico, só para frisar, tá? Bom, gente, vou deixar aí uma mensagenzinha aí para vocês, do nosso caro amigo Carl Gustav Jung, né? Que é para vocês refletirem, tá? Até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você irá chamar isso de destino, tá? Então, expandir a consciência é muito importante para a gente parar de acreditar que tudo é obra do destino. Eu gostava muito de Jung, é um cara bacana. Bom, gente, vou pedir para vocês, tá? Um favorzinho, não dói nada, juro que não dói nada. Clica no sininho, curte, tá? Comenta, compartilha. Por que é importante isso? Para os meus vídeos poderem chegar até vocês e a outras pessoas também. Porque se vocês não fizerem isso, o YouTube vai achar que meus vídeos não tá servindo para nada, para ninguém, e não vai divulgar, não vai fazer propaganda nos vídeos e tal, tudo. E, enfim, todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui, né, ele chegou até você,
mas me ajuda a levar ele para outras pessoas, vai ser um bom trabalho, um trabalho de caridade que você está fazendo, tá? E por último, queria agradecer a todos e dizer o seguinte, gente, o Instituto Iaguareté, tá? Para quem não conhece, é um instituto filantrópico, é um projeto de um instituto filantrópico para poder atender pessoas, tá? Poder fazer os nossos trabalhos de cura, tá? Então a gente está tentando fazer isso se tornar realidade na dimensão física. Então, se vocês puderem ajudar o canal, tem aí o Pix do QR Code, o QR Code do Pix, tá? Quem quiser, sei lá, contribuir com 5, 10, 15, 20, ou sei lá o que puder, ou se não quiser também, tá? Cada um sabe aí da sua condição, tá? Mas fica o pedido aí para vocês ajudarem o nosso instituto, e tudo que entrar já vai ajudar a gente a poder ampliar o nosso trabalho, tá? Muita gratidão, um grande abraço a todos aí, e Deus abençoe vocês, e até breve, tá bom?